A UPF, através da Faculdade de Direito, vai promover 2 júris simulados. Um no dia 7 de novembro, em Passo Fundo, no auditório da Faculdade de Direito, e outro no dia 14 de novembro, no Fórum de Lagoa Vermelha. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de Direito Processual da UPF, Luiz Fernando Pereira Neto. Seja muito bem-vindo ao UPF TV, professor. Obrigado. Professor, nos dê mais detalhes, então, desses júris simulados. Qual que é a proposta, então, de realizar esses júris? Bem, se trata de uma atividade da disciplina de Processo Penal 3 da Faculdade de Direito e que, nesse ano, então, os acadêmicos do 8º nível atuarão na função de protagonistas no Tribunal do Júri, no sentido de 3 equipes que a gente divide a partir de 2 casos reais. Uma equipe judicial, que é composta pelo juiz, pelo escrivão, pelos oficiais de justiça, e uma equipe de acusação que faz as funções da promotoria de justiça, mais um grupo de colegas, e por outro lado ainda um outro grupo de defesa, de defensores, de advogados de defesa, todos acadêmicos do mesmo período, que então nessas funções se ocupam de processos reais, que aí então, estudando, desenvolvendo teses, vão ao plenário de julgamento e trabalham, também claro que tem a função do réu, um dos colegas ocupa a posição do réu que está sendo levado a julgamento, né? E aí a partir disso se exercitam todas essas habilidades inerentes ao Tribunal do Júri, que é o desenvolvimento das teses, tanto acusatórias quanto defensivas, e depois ainda com a possibilidade da equipe judicial também trabalhar enquanto juízes, formatando a sentença, presidindo a própria sessão de julgamento, né? Encaminhando os quesitos, que são as perguntas que são encaminhadas aos jurados. Tudo é uma série de detalhes que colocam na prática algo que nós aprendemos teoricamente dentro da sala de aula. Quantos alunos devem ser envolvidos? E essa é uma prática tradicional na Faculdade de Direito? Sem dúvida, é uma prática muito tradicional. Em Lagoa Vermelha, por exemplo, dentro da nossa organização, da minha coordenação, já vamos para a 9ª atividade. Utilizamos, inclusive, a estrutura do Poder Judiciário lá em Lagoa Vermelha, ou seja, o próprio Tribunal do Júri, a quem aqui também, desde já, agradeço essa parceria com o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, em especial aquela comarca. Aqui na Faculdade de Direito nós utilizamos o nosso auditório como local, porque o nosso auditório já foi pensado com essa estrutura, um desenho de Tribunal do Júri, né? Há a bancada própria já para o Conselho de Sentença, os 7 jurados ocupam aquele espaço, então nós utilizamos a nossa própria estrutura. Mas, sem dúvida, é muito tradicional, desde o início da Faculdade de Direito se processam esse tipo de sessões de julgamento simulados, porque efetivamente é isso que vai dar ao acadêmico o seu treinamento e o desenvolvimento da habilidade como um todo, para que depois, então, ocupe essas funções, seja numa carreira pública, através de um juiz, de um serventuário, de um promotor de justiça, até mesmo um defensor público, né? Como também através da advocacia criminal, que muitos também optam por ela. Além de trabalhar aí a oralidade, o que mais essas atividades com casos reais, então, trazem de contribuição para esses futuros profissionais? Acima de tudo, o manejo com um processo que, lembro que é um processo real, só que a gente não trabalha com os processos da própria comarca, evitando proximidade com aqueles que efetivamente foram parte no processo, né? As vítimas, as testemunhas, enfim. E então a gente sempre troca, por exemplo, agora o de Lagoa Vermelha aconteceu em Passo Fundo há vários anos atrás. O de Passo Fundo aconteceu na comarca de Soledade, e assim nós vamos fazendo esse tipo de manejo, que incita aos grupos, às equipes, que primeiro exercitem todo aquele conhecimento de direito material que nós chamamos, que são cooptados nas disciplinas de direito penal, e aí o processo penal vem a ser justamente o instrumento que você coloca isso na prática.
Então, o aluno faz uma espécie de um recapitular de tudo aquilo que obteve nessas disciplinas e coloca na prática através do estudo de um processo, através da criatividade, através do desenvolvimento das teses, como eu disse, de fazer com que se entrecruzem, por exemplo, contradições em depoimentos, estudos com relação à perícia. Então, se envolve muitos dos nossos professores que são promotores de justiça, juízes, defensores dos alunos, acabam perguntando opiniões de todos quanto a isso. Até mesmo professores de medicina forense nossos são convidados a explicar os laudos periciais, etc. Há um envolvimento muito grande, tanto das turmas, que a isso dá em torno de 100 alunos, quanto de todos aqueles os demais que fazem parte dos conselhos de sentença, que eu lembro aqui que são 25 jurados em cada um dos conselhos, e desses 25 nós sorteamos 7, com uma peculiaridade ainda importante. Lagoa Vermelha, por exemplo, nós estamos convidando todos os demais cursos para formarem o conselho de sentença. A comunidade vai poder participar, então? Sim. O convite aqui é extensivo a toda a comunidade para que assista. Então, no dia 7 e no dia 14, ambos às 9 horas. Dia 7 aqui em Passo Fundo e dia 14 em Lagoa Vermelha. Em especial os nossos alunos que têm as atividades complementares a serem cumpridas. Mas, como eu disse, como o conselho de sentença ele vem da própria comunidade, são pessoas que fazem parte da comunidade que são sorteadas, nós convidamos acadêmicos de outros cursos também, pedagogia, contábeis, administração, lá em Lagoa Vermelha, para que também nos auxiliem nessa importantíssima atividade para a formação dos nossos alunos. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal de notícias e um ótimo trabalho. Obrigado.